Agora que eu sofri um naufrágio, estou numa boa viagem. Zenão de Sítio, fundador da escola estoica na Grécia, do século III a.C. Conta um dos seus biógrafos, chamado Diógenes Laércio, um dos biógrafos da antiguidade, disse que, além desta expressão, agora que sofri um naufrágio, estou numa boa viagem, Zenão de Sítio também falou que foi impelido para a filosofia. Para ser mais preciso, ele disse assim: fizestes bem, destino, impelindo-me assim para a filosofia. Extraído do livro 66 Lições Diárias sobre o Estoicismo, dos autores Ryan Holiday e Stephen Hanselman, onde aborda sobre sabedoria, perseverança, coragem, virtude e sobre a boa vida. Um best-seller internacional. De acordo com a história, Zenão de Sítio, ele era um mercador, ele era um comerciante. E em uma determinada viagem de navio, ele é acometido por um naufrágio. E neste momento do naufrágio, Zenão e todos os outros que estavam com ele perderam todos os seus bens, todos os seus pertences materiais. E ele foi impelido a uma determinada ilha, a um determinado local chamado Grécia. E lá, em uma das suas visitas, ele chega até uma livraria e depara-se com uma das obras de Sócrates e de outros filósofos de então, os quais inspiraram sua vida, os quais deu inspiração para a vida de Zenão de Sítio, onde ele reflete sobre aquele episódio fatídico onde o navio onde ele estava naufragou e ele perdeu todos os seus bens, todas as suas mercadorias. Como foi dito, ele era um mercador. Ele vivia de vendas, de troca e vendas. Ele vivia do comércio. Era um homem muito atarefado, um homem muito rico de posses, uma vida muito corrida. Mas ele nunca tinha analisado que a vida não consiste e não consistia de correr atrás de bens materiais, de fazer negócios cotidianamente, corriqueiramente, mas que a vida consistia em outras situações, de outros valores. Não que os bens materiais não sejam importantes, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência, para termos uma boa casa, um bom colégio, um bom trabalho, um bom transporte, podermos dar um suporte financeiro a alguém, termos um certo conforto e até mesmo sobrar um pouco mais para guardar por um eventual imprevisto que possa vir a acontecer. Mas ele se deparou que existem valores perenes, que não se acabam, valores que trazem realmente sentido para a vida, valores que realmente não se perdem com o tempo e nem com as coisas. Valores que realmente traz a verdadeira felicidade, que traz o verdadeiro bem-estar. De acordo com a filosofia grega,
a verdadeira paz interior, a verdadeira paz espiritual ou bem espiritual, ou a verdadeira felicidade, ela não vinha de acontecimentos externos, mas que era algo atribuído à vida interior da pessoa. Onde os gregos chamavam a felicidade de eudaimonia, onde eudaimonia é composta por duas palavras. O eu, que para os gregos significava e significa bom, e daimon, que significava um Deus ou um espírito ou um gênio que acompanhava o homem e que este gênio orientava e cuidava e fazia com que as coisas boas ou ruins acontecesse com este homem. Em outras palavras, para ser mais sucinto, ele era considerado este daimon, ou gênio interior, ou espírito interno, significava o bom espírito ou o bom gênio que destinava a vida do homem, que orientava a vida do homem. De acordo com o relato do naufrágio, Zenão não foi ele quem provocou esse naufrágio, foi a natureza, foi a circunstância, foi um fenômeno da natureza, o qual Zenão e nenhum outro ser humano na face da Terra tem controle sobre o mesmo, ou tem controle sobre os mesmos fenômenos. Como diz que ele foi impelido, após o naufrágio, a uma cidade, Grécia, onde lá ele aprendeu através dos escritos de Sócrates e de outros filósofos o verdadeiro sentido da vida. Ele aprendeu de fato a saber viver, como já foi falado em outras ocasiões, de forma mais objetiva. A sabedoria consiste em saber viver. E saber viver traz felicidade. Porque para os gregos, a felicidade e a forma de como você sabe viver, oriunda da virtude, são as mesmas coisas, são sinônimos, estão correlacionadas. Então, a sabedoria, a virtude, a felicidade, ela é algo que não é proporcionada por situações externas, mas é algo que vem de dentro do homem, onde ele mesmo é quem promove esse bem-estar, essa sensação de espírito alegre, de ânimo leve, como a palavra latim para alegria e felicidade, ambos significavam ânimo leve, alegria, e que também é algo que o próprio ser humano produz, que é algo interno, algo inerente a ele, algo que o acompanha ao nascer, ao viver e ao morrer também, para aqueles que acreditam que a vida não acaba ao findar da existência física, mas que ela perdura para a eternidade. Uma vez chegaram até um dos filósofos também, filósofo judeu, teólogo, mestre, homem de paz, Jesus de Nazaré, e disseram para ele, e o sábio dos sábios,
na minha opinião. Onde estava o reino dos céus? Onde estavam as bem-aventuranças? Onde estava a vida plena? E Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Não está em algo externo, mas está dentro de você. E o reino dos céus aqui simboliza tudo isso que eu falei: bem-aventurança, alegria, vida plena, vida completa, vida abundante. Zenão encontrou a vida abundante dentro de si mesmo. Quando ele refletiu, fez uma introspecção e se deixou guiar pela força espiritual que habitava dentro dele, pela força divina que habitava dentro dele, a qual lhe dava o bom destino. E às vezes esse bom destino, para que ele realmente venha se concretizar como de fato bom, às vezes ele nos induz a situações adversas, as quais no momento, caso nós não estejamos atentos à ordem desse bom espírito, às vezes nós ficamos aflitos. Com certeza, Zenão, ao ser acometido pelo naufrágio, ele ficou sem entender. Com certeza ele ficou triste. Mas ao se deparar, ao refletir, que aquilo foi necessário que acontecesse na vida dele, ao ponto dele achar algo melhor do que as suas posses, onde ele viu que a verdadeira sabedoria, a verdadeira felicidade, era algo que estava dentro dele, era algo que ele carregava dentro de si, e ele não sabia. E foi necessário ele ter passado por esse despertamento antagônico em sua vida, aparentemente antagônico, mas que ele, ao final, ele compreendeu e aceitou e entendeu que foi para o seu bem, para que ele de fato achasse o seu verdadeiro bem, o seu verdadeiro tesouro, a sua verdadeira felicidade, que era a sabedoria, que era a virtude, a qual só a ele pertencia e a mais ninguém. Voltemos mais para nós mesmos, para dentro de nós mesmos. Sejamos mais contemplativos, sejamos mais reflexivos. Paremos um pouco com os nossos afazeres diários. Paremos um pouco com as nossas preocupações, com aquilo que já passou, com aquilo que ainda não aconteceu, mas nos deparemos com o momento presente e reflitamos que se algo de ruim aconteceu conosco no passado, isso nos trouxe até esse momento presente e nos trouxe sabedoria, nos trouxe resiliência, nos trouxe força interior, nos trouxe compreensão da realidade, nos deu maturidade. Sejamos assim, façamos assim, aprendemos com o estoico Zenão. Busquemos mais esse conhecimento, busquemos mais essa sabedoria, para que nós não venhamos ter uma vida frustrada, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa com algo que não está ao nosso alcance, com algo que não está na nossa alçada. Busquemos mais uma vida tranquila, busquemos mais uma vida pacífica, busquemos mais o nosso bem-estar interior. Repito, que está dentro de nós, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de você. Ok?
Não se esqueça de inscrever-se no canal, dê o seu like e até a próxima.